E hoje eu quero trazer um texto para a gente compartilhar, e o tema da mensagem é: Nunca vimos nada igual. Para isso a gente vai ler o texto de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o 12. A Alice vai botar o texto para a gente. Obrigado. Mas antes, vamos fazer mais uma oração, antes da exposição da palavra? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos trouxe até aqui. E o desejo do nosso coração, como o Henrique disse, é ter alegria quando nós nos reunimos para adorarmos ao Senhor juntos. E a gente quer fazer isso, continuar fazendo isso essa noite. E ao longo da semana, como o Henrique mesmo disse, no nosso trabalho, em casa, com as pessoas que estivermos nessa semana, na nossa caminhada, a gente quer ter atitudes que expressam adoração ao Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Então, nesse momento, mais uma vez, usa a Tua palavra. Que ela possa encontrar os nossos corações. E ir gerando uma mudança em nós. Porque a Tua palavra nos abençoa. Mas ela também nos transforma. E isso faz com que nós sejamos a cada dia discípulos mais parecidos com Jesus, o nosso Mestre. Então, me ajuda na exposição da palavra e que o Teu nome seja glorificado em tudo que fizermos aqui nessa noite. Amém. Amém. Vamos ler o texto então. Marcos, Evangelista, capítulo 2, de 1 a 12. É um texto bem conhecido. Espero que faça sentido para você e que, de alguma maneira, abençoe o seu coração. O texto diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, que é um tipo de telhado, uma cobertura, no ponto correspondente ao que ele estava aí, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam. E a NVI fala que eles faziam isso no íntimo, então no seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levante-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. E na NVI, nunca vimos nada igual. Sabe, irmãos, quando a gente vê o contexto aqui, desse texto de Marcos, a gente fica entendendo, principalmente lendo o primeiro capítulo, que Jesus estava ali na Galileia. E Jesus caminhava pelos lugares e, nesse momento, ele
manifestava seus sinais e milagres. Então, no capítulo 1, se você voltar, a gente vai perceber que Jesus curava pessoas. Jesus libertava pessoas de espíritos malignos. Jesus até curou um leproso. Então, o texto diz que muitas pessoas estavam procurando Jesus por conta desses sinais, buscando em Jesus benefícios para eles mesmos. Então, irmãos, nesse ponto, Jesus estava em casa, ficou muito claro ali, muitas pessoas, parece que Jesus estava ali no meio que num sobrado, talvez ali. Mas, enfim, aquela casa estava completamente lotada, as pessoas chegando, não havia mais lugares. E aí que vem esse acontecimento de 4 homens que trazem um paralítico até a presença de Jesus. Então, esses homens chegam ali e se esforçam para colocar aquele paralítico diante de Jesus, não é? Eu fico pensando que só amigos poderiam fazer isso. O texto diz aqui que foram 4 homens. Mas eu me arrisco dizer que eram mais do que homens comuns. Eram amigos. Eu não sei como você pensa, mas hoje em dia nós temos os nossos amigos virtuais, né? Nem todos nós podemos chamar de amigos. Você sabe muito bem disso. A gente consegue acompanhar a vida das pessoas. A gente sabe da vida das pessoas e isso é muito bom. Mas muitas pessoas acompanham a gente à distância. As pessoas não estão próximas a nós. As pessoas não conhecem as nossas necessidades, mas esses homens não. Esses homens eram amigos desse paralítico, suponho eu. Porque só amigos fazem o que esses homens fizeram. Então, a partir de agora, eu quero chamar esses 4 homens de amigos, porque eles se esforçaram para levar o paralítico até a presença de Jesus. Dito isso, eu queria compartilhar ou extrair do texto 3 lições a partir das ações desses 4 amigos. Tá bom? Vamos lá, ver se você consegue me acompanhar. Não sei se a Alice conseguiu as imagens. Mas a primeira lição desse texto. Um irmão amigo deve estar sempre disposto a carregar alguém. Amigo, irmão, que é de fato amigo, irmão, deve estar sempre disposto a carregar alguém. Vamos reler os versículos 2 e 3, ver se você consegue. Acompanha aí. 2 e 3. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Sabe, irmãos, quando a gente olha para esse paralítico, a gente vê que algumas coisas ele não podia fazer por ele mesmo. E nesse caso específico, o que ele não podia fazer era se achegar até a presença de Jesus. Então aparece aqui nesse texto esses 3 homens. E eu fiquei imaginando, o texto não deixa claro para a gente, se esse paralítico ficou sabendo a respeito dos milagres de Jesus e chamou 4 amigos. Ou se os 4 amigos souberam a respeito de Jesus e falaram assim, não, a gente tem um amigo que é paralítico. E Jesus está fazendo milagre por todos os lugares. Vamos levá-lo até Jesus? Não importa para a gente. O que importa é que esses homens se esforçaram para levar esse paralítico até a presença de Jesus. E a gente vai perceber que esse contexto desses homens tem a característica mesmo de amigos.
Porque na segunda lição que a gente extrai desse texto é que um amigo, um irmão amigo, nunca desiste diante das dificuldades. A gente percebe isso no texto. Vamos reler o versículo 4, por favor? Olha o que o texto diz. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, ao olhar as dificuldades, talvez chegando próximo à casa onde Jesus estava, eu fico imaginando uma casa completamente lotada. Tipo assim, quando a gente faz uma festa, um churrasco gratuito, a gente anuncia e vai muita gente. Mas não, Jesus estava ali pregando. E quando aqueles homens chegam, encontram aquela casa completamente abarrotada, talvez não com uma maca, porque o texto vai dizer exatamente isso, carregando um de cada lado, o paralítico, eles poderiam dizer assim, não vai dar. Não vai dar para chegar até Jesus. Talvez eles tivessem pensado assim, não, a nossa obrigação vai até aqui. Ô amigão, o que a gente podia fazer, a gente já fez, vou te deixar aqui na porta. Não. O que a gente vê é algo completamente diferente. Eles estão determinados a levar aquele paralítico até a presença de Jesus. E no versículo 4 é interessante, que vai dizer que eles descobriram na cobertura, no eirado, eles descobriram um lugarzinho para colocar, descer aquela maca justamente na frente de Jesus. Eles estavam totalmente empenhados. Então, diante das dificuldades, muitas pessoas, as paredes, quem sabe uma escada, dificuldade de subir num telhado, numa cobertura, a gente entende que esses amigos abriram um caminho onde não existia. E muitas vezes é assim, acontece com a gente. A gente passa por dificuldades, lutas, e parece que não tem caminho. Mas esses amigos não desistiram. Eles descobriram um lugar para levar o paralítico até a presença de Jesus. E aí eu me lembro um texto, já que o Rodney leu o Isaías 43, 19, quando Deus promete abrir um caminho no retorno do povo para Jerusalém. Olha o que o texto diz, Isaías 43, 19, na NVI diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Foi isso que aconteceu. O Senhor então mostra, e a gente vai ver que é isso mesmo, um caminho onde não tinha. Esses amigos não desistem, eles se esforçam, eles abriram um caminho até a presença de Jesus onde não tinha. Não vamos desistir, existe um caminho. Vai precisar de um esforço maior da nossa parte. E aqueles amigos colocaram o paralítico exatamente à frente de Jesus. Terceira lição que eu quero extrair do texto. O irmão amigo exerce a sua fé pelo próximo. Não é exercer a fé só para a gente. Não é exercer a fé quando a gente precisa. Não é exercer a fé quando a gente precisa, quando a gente sofre. Não, também isso, mas exercer a nossa fé em prol do próximo. E olha o que o versículo 5 diz. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. E na NVI, vendo a fé que eles tinham. Então Jesus viu fé no coração daqueles amigos ali.
vendo a fé que eles tinham. Então é isso mesmo, a gente está disposto a levar um amigo, carregar um amigo. A gente se esforça e é assim que acontece. Mas tem algo muito maior. Jesus viu fé no coração dos amigos. Então, eles carregaram aquele homem, levaram a maca, abriram um caminho, desceram aquele homem, mas não foi tudo. Eles viram um milagre, porque Jesus encontrou fé no coração daqueles homens. Então, o que aconteceu ali é que aqueles amigos, e aí eu penso que eles quiseram e se esforçaram em levar o paralítico até a presença de Jesus. Eles estavam crendo. Aqueles homens creram. E eles foram apenas um canal de bênção para que aquele paralítico fosse salvo e curado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Gente, que maravilha. A Bíblia nos ensina muitas coisas maravilhosas. E eu queria aplicar isso à vida da gente, se a Alice puder ajudar a botar os pontos ali. Primeiro, esteja sempre disposto ou disposta a carregar alguém. Precisa haver essa disposição em mim e em você, de a gente suprir as necessidades de alguém, sejam elas quais forem. A gente olhar à nossa volta e perceber que, sobretudo, existe sim as pessoas com as necessidades físicas, materiais, mas sobretudo as pessoas com as necessidades espirituais. Existem pessoas à nossa volta sozinhas. Milhares de amigos virtuais, mas sozinhas, sofrendo, desamparadas, sem esperança, muitos decepcionados com os amigos. Não sei você, mas às vezes a gente conta com pessoas e na hora que a gente precisa, a gente se decepciona. Poxa, eu pensei que fosse meu amigo. Eu pensei que fosse minha amiga. Então, irmãos, a gente precisa estar disposto e agir de maneira que as pessoas possam olhar para a gente e encontrar em nós pessoas disponíveis, prontas, dispostas para carregá-las nos momentos de dificuldades. E essas pessoas que estão sem esperança à nossa volta, nós podemos sim ser usados pelo Senhor para carregar essas pessoas literalmente até a presença de Jesus. Depois, o Espírito Santo faz a obra. Mas a gente pode assim se esforçar para levar tantas pessoas que estão à nossa volta, assim, sem esperança, até a presença de Jesus. Você consegue imaginar? Você lembra de pessoas assim? Que trabalham com você? Amigos que você ama tanto. Talvez na sua casa, na sua família mesmo. Pessoas que você precisa estar disposto, disposta a levar até a presença de Jesus. Segunda aplicação, Alice, que eu faço nessa noite, não desista diante das dificuldades. Aqueles amigos não fizeram isso. Eles poderiam ter, num primeiro momento, largado, como eu disse, o paralítico ali. Falou, amigão, sinto muito. A gente fez o que pôde, não é? E nós temos dificuldades. Sabe, eu não sei você, mas tantas vezes a gente
fala com pessoas a respeito de Jesus. E parece que essas pessoas não nos ouvem. A gente tenta dar um testemunho melhor, um exemplo melhor de vida cristã a respeito de Jesus, mas às vezes nos parece que não é o suficiente. A gente convida a pessoa para o nosso grupo de crescimento e ela não vai. A gente convida a pessoa ao domingo para vir no culto e o carro quebra. E a pessoa fica doente. E parece que o negócio não vai. E aí o sentimento nosso é querer desistir. Não, eu já fiz muito, eu já me esforcei. Mas quando a gente olha para esse texto aqui, o texto diz para mim, para você, para a gente não desistir. Para a gente, quem sabe, orar ao Senhor e na nossa oração dizer: Senhor, abre um caminho novo. Abre um caminho onde não há, onde não tem. Para que essas pessoas venham a Cristo. Então, antes de desistir, é fundamental que a gente ore. Senhor, abre um caminho. Me faz enxergar um caminho novo para levar essas pessoas diante de Jesus. Porque esse é o nosso chamado, e o Espírito Santo depois vai fazer a obra, mas nós não podemos estar estáticos e nem desistir diante das dificuldades. E a gente precisa fazer ali como aqueles amigos do paralítico. Quem sabe, orar. E o Senhor vai nos dar uma iluminação de uma maneira que a gente não enxergava, quem sabe, de fazer com que essas pessoas contemplem a face de Jesus. Amém? Terceira e última aplicação que eu faço aqui nessa noite. Exerça a sua fé. Jesus não contemplou somente o esforço. Estratégia dos amigos, né? Eles viram, tiveram uma estratégia. Jesus não olha somente o nosso esforço, mas ele olha a nossa fé. No que diz respeito a essas pessoas sedentas, sem esperança, sozinhas, que precisam de Jesus, a gente pode também exercer a nossa fé. E quando a gente já está terminando, eu estava escrevendo aqui a mensagem, fazendo o esboço, eu me lembrei do George Miller. Não sei se você já leu a biografia dele. É um homem, se eu não me engano, inglês, que ele vivia à base da oração e da fé. Eu tenho um livrinho a respeito dele, se você quiser, eu te empresto. Pequenininho um livrinho da história dele. A história, a biografia dele conta que ele era um homem de fé. Ele viveu a vida para os outros. E a história dele conta que ele nunca pediu nada. Ele, quando chegou ao final da sua vida, ele tinha 3 orfanatos com centenas de crianças. A história conta que milhares de crianças foram acolhidas, criadas, educadas por George Miller. E ele dizia no orfanato assim: se alguma pessoa ligar perguntando o que a gente precisa hoje, não diga. Diga para a pessoa simplesmente: ora e manda aquilo que Deus colocar no seu coração. A biografia dele conta que ele nunca pediu nada para ninguém, só a Deus. E tem uma história, um caso interessante dele, que chegou um dia de manhã. Ele precisava dar o café para as crianças e não tinha leite. Jorge, o que a gente faz? Não tem leite. Ué, oração. Vamos reunir as crianças e vamos agradecer pelo leite. E eles fizeram. Deram as mãos: Senhor, obrigado pelo pão de cada dia.
Obrigado pelo pão. Obrigado pelo leite. Eles terminaram de orar, chamaram no portão do orfanato. Tinha uma carroça de leite quebrada na frente do orfanato. E o carroceiro disse: Jorge, quebrou aqui a carroça. Tem um carregamento de leite, a gente pode deixar aí? Pode sim. Foi o Senhor que mandou. E aquelas crianças tomaram leite naquela manhã. Irmãos, é ou não é um exemplo vivo, além da palavra, de exercer a nossa fé em prol do próximo? Então, é isso mesmo, não desista. Exercite a sua fé. A vida desse paralítico foi mudado radicalmente e para todo sempre, porque esses homens exerceram a sua fé e Jesus viu fé naqueles corações. E eu queria fazer então uma conclusão, porque tem um ponto aqui que é fundamental nesse texto. E o evangelista deixa aqui registrado que Jesus era o Cristo. E que não existia ninguém naquele tempo com tamanha autoridade na terra. Então, por isso que Jesus perdoa os pecados daquele paralítico e ele é questionado por isso. Olha o versículo 6. Porque fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E aí Jesus mesmo responde no versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vá para a sua casa. Essa palavra de Jesus, essa declaração dele, de que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, foi legitimar o milagre que ele fez. Porque Jesus tinha poder e autoridade, tanto para perdoar pecados, tanto para curar. E eu e você, nós podemos exatamente como esses homens, nós podemos carregar pessoas, podemos transpor dificuldades, unir a nossa fé ao próximo. Tudo isso a gente pode fazer, mas se nós fizermos isso, seremos apenas um instrumento nas mãos do Redentor, que é Jesus Cristo. Instrumentos apenas. Por isso que vale a pena, sim, a gente se esforçar. Por isso que vale a pena, sim, a gente olhar à nossa volta e perceber as pessoas que precisam de Jesus. E aí a gente exerce a nossa fé. A gente ora e quando Jesus encontra essas pessoas, Jesus muda radicalmente a vida dessas pessoas. Assim como mudou a minha vida, assim como mudou a sua vida, ou tem nos transformado ao longo dos dias, é assim ou não é? A gente consegue perceber que o nosso encontro com Jesus nos faz a cada dia discípulos de Jesus melhores, pais melhores, mães melhores, filhos melhores, irmãos melhores, amigos melhores. O encontro com Jesus nos transforma. E à medida que isso acontece, o nome de Deus é glorificado. O nome do Senhor é glorificado através de nós. Então, quando o milagre acontece, seja ele qual for, a cura física, a cura da alma, a cura espiritual, como a gente vê no versículo 12, as pessoas ficam abismadas, surpresas, maravilhadas com o que Jesus pode fazer. E no final, através de Jesus, daquele momento, o nome do Pai é glorificado. E é por isso que lá no último versículo vai dizer, o povo dizendo, nunca vimos nada igual. Só Jesus pode realizar coisas assim. Realizar esses milagres. E sobretudo, nesse momento, diante da exposição da palavra, a gente pode entender que ele usa pessoas imperfeitas
e pecadoras como nós. Sabe, eu estava pensando no George Miller aqui, ele nunca pediu nada. Quando faltava, ele orava. Eu não sei se nesse sentido você é pecador como eu. Mas quando as côngoras pastorais vão chegando ao fim, no final do mês, meu pensamento primeiro é: em quais dos cartões de crédito eu ainda posso comprar? Pecador. Falta de fé. Mas a gente pode exercer a nossa fé. Limitados como somos, irmãos, Jesus pode usar a gente para a glória do nome do Pai. Amém?